Olá a todos. Nas aulas anteriores, nós vimos alguns modelos de dinâmica populacional de doenças infecciosas. Nessa aula, nós vamos ver o caso específico do modelo do tipo SLI aplicado à raiva. Então, a raiva é uma zoonose causada por um vírus que ataca o sistema nervoso. Esse vírus infecta tanto animais quanto humanos e a transmissão pode se dar entre animais e humanos. Todos os mamíferos são considerados suscetíveis, né? Acomete bovinos, equinos, suínos, cães, gatos, morcegos e é uma das doenças infecciosas mais temidas na história humana. E iniciada a sintomatologia, não há nenhum tratamento efetivo conhecido e a letalidade é bastante elevada. A prevenção da raiva, então, é considerado o principal instrumento, né, ou o instrumento mais importante no controle da raiva humana. E o controle, portanto, da raiva é feita através de vacinação, né, de animais, como é o caso da vacinação de cães e gatos, e através do controle da população de cães errantes. Então, nós vamos ver nesse primeiro modelo um caso de modelagem do tipo SLI aplicado à raiva em cães, e nós vamos estudar o efeito da vacinação, né, em cães e qual seria a proporção crítica de vacinação. E na segunda parte desta aula, nós vamos ver o caso de um modelo do tipo SLI aplicado à raiva em raposas. Então, só para situar, no Brasil, em 1980 foram 173 casos de raiva humana e em 2004 foram 30 casos, né? A recomendação da OMS com base em observações empíricas é de vacinação de 70% dos cães, né, para eliminar a doença. E a gente vai ver alguns dados de alguns países em relação ao R0 para a doença em diferentes regiões, né? Então, o modelo que nós vamos estudar foi publicado num trabalho na revista Vaccine, né, de 1996, por Coleman e Dye, e é um modelo de três compartimentos do tipo SLI, ou seja, nós temos suscetíveis, indivíduos que se infectaram, mas que ainda não estão transmitindo a doença, que são os latentes, e os indivíduos que, depois do período de latência, passam a ser infecciosos, que seria o compartimento I. Esse modelo é um modelo simples, sem dinâmica vital, sem natalidade e mortalidade, porque o objetivo era estudar a dinâmica numa escala de tempo curta, que seria relativa a uma epidemia de raiva. E, portanto, óbitos por outras causas e nascimentos foram ignorados nesse modelo, apenas a mortalidade relacionada à própria doença. Então vão aparecer duas taxas importantes, né? Uma delas é a taxa de latência, que pode ser calculada aproximadamente como sendo o inverso do período de latência, e uma taxa de mortalidade pela doença, né, relacionada à letalidade da doença, que pode ser calculado como sendo o inverso da expectativa de vida de um animal infectado. Então, na forma de compartimentos, nós teríamos um compartimento com animais suscetíveis. Esses animais se infectariam com uma taxa lambda, né, que seria a nossa força de infecção, que nesse caso vai ser dado por um modelo do tipo beta-I. O animal infectado ficaria no período de latência durante um certo tempo, e o inverso desse tempo seria essa taxa sigma. Então, aí eles passariam com uma taxa sigma por compartimento de animais infecciosos, esses aqui são os que transmitem a doença, né? E aí nesse compartimento incide a letalidade da doença, que tem uma taxa alfa. Então o modelo ficaria escrito dessa forma: DSDT é menos beta-SI, né? Então esse seria o termo de transmissão. Esses que se infectam vêm para o compartimento de latência, então DLDT seria o beta-SI, menos, e aí tem a taxa sigma de passagem por compartimento de infecciosos, seria menos sigma L, né? Esses que saem do compartimento de latência e entram no compartimento de infecciosos apareceriam aqui, então D e DT seria igual a sigma L menos alfa I, onde alfa é a taxa de letalidade da raiva. Se nós analisarmos os pontos de equilíbrio, nós teremos os seguintes resultados, né? Então, pegando a equação diferencial para dl dt
a equação diferencial dy dt, né, e igualando a zero no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio vai ser S estrela, L estrela e I estrela. Nós temos essas duas equações. Da segunda, que é essa equação para os infectados, nós tiramos uma relação entre latentes e infectados no equilíbrio, né, que é essa aqui. E da primeira, nós vamos ter que beta S estrela I estrela menos sigma L estrela é igual a zero, né? Como sigma L é igual a alfa I, que é o resultado que saiu aqui da segunda equação, nós podemos substituir aqui e nós vamos ficar com beta SI menos alfa I igual a zero. Colocando I estrela em evidência, nós ficamos com beta S estrela menos alfa é igual a zero, ou a gente não tem doença, ou seja, I estrela é igual a zero no equilíbrio, ou então S estrela é igual a alfa sobre beta. Se nós quisermos calcular a fração de suscetíveis no equilíbrio, basta tomar o número de suscetíveis no equilíbrio, que é dado por alfa sobre beta, e dividir por n. Então, a fração de suscetíveis no equilíbrio vai ser alfa sobre beta n. N é o tamanho da população. Como R0 no equilíbrio pode ser aproximado como o inverso da fração de suscetíveis no equilíbrio, então nós vamos ter que o R0 seria beta n sobre alfa. Então, essa é a razão de reprodução básica. Nós vimos em uma aula anterior que a proporção crítica de vacinação pode ser aproximadamente calculada como sendo 1 menos 1 sobre R0, né? Se nós substituirmos aqui o valor de R0, nós vamos ter que a proporção crítica de vacinação vai ser 1 menos alfa sobre beta n, né? Se nós tivermos estimativas de R0 para diferentes regiões, nós podemos calcular qual que deve ser a proporção crítica de vacinados utilizando essa expressão. Então, a proporção crítica de vacinados é 1 menos 1 sobre R0. Nesse trabalho de Coleman e Dye, eles estudaram dados de epidemias de raiva em vários países, então nos Estados Unidos, no México, na Indonésia e na Malásia, fizeram estimativas de R0 a partir da fase ascendente, né, da epidemia de raiva em cães e obtiveram esses valores que aparecem aqui na tabela, né? Então, nos Estados Unidos, 2,3, no México, 1,98, na Indonésia, aproximadamente 1,8 e na Malásia, 1,6. E como eles fizeram uma estimativa fazendo ajuste da fase inicial da epidemia, nós vamos ver essa técnica numa aula específica sobre R0. Eles tiveram também estimativas para o intervalo de confiança do R0. Então, utilizando tanto o valor estimado de R0 quanto o intervalo de confiança, é possível calcular o valor da proporção crítica de vacinação, né, nessas diferentes regiões, então utilizando 1 menos 1 sobre R0, e também é possível estimar limites do intervalo de confiança de 95% para a proporção crítica de vacinados. Então foram esses os resultados obtidos. Nos Estados Unidos, a proporção crítica seria de 57%, com um limite superior do intervalo de confiança, né, para a proporção crítica de 71%, no México 49,5%, com limite superior de 64,5%, na Indonésia 44,1%, com limite superior de 62,8%, e na Malásia 38,5%, com limite superior do intervalo de confiança de 95% de 55,2%, né, de cobertura vacinal. Então, nós notamos que esses valores todos, em geral, estão abaixo de 70%, né? E, portanto, a recomendação da OMS de vacinação de 70% para controlar a doença em cães é bastante razoável, né? Bem, então, para finalizar, essa aqui é a referência que foi utilizada e que propôs esse modelo que nós acabamos de ver.